Com relação a tudo isso que a gente está falando, o profissional disso, tá? Né? No campo do direito, quem são os advogados da área de compliance e quem que são os responsáveis para tentar otimizar isso, né? Estar esse tipo de consultoria, poder fazer análise dos contratos, ou porque tem um mix ali de tecnologia e direito, né? Na verdade, Gilberto, nós vamos ter ali dois ramos hoje que o profissional do direito ele está atuando dentro da proteção de dados. A primeira coisa que foi interessante que você colocou, a gente sempre tem que pensar a proteção de dados como um braço do compliance. Porque o compliance, né, é uma palavra bonita, americanizada, mas nada mais é do que colocar em conformidade. Uhum. Então, se eu estou falando de um programa de adequação de proteção de dados, eu estou falando de um programa de adequação, que é um programa de compliance. Né? Assim como o ISG, assim como todos esses outros programas de adequação, eles fazem parte ali de um braço do compliance. Então, hoje, nós vamos ter dois tipos de profissional do direito que está dentro dessa área da proteção de dados. O primeiro deles é aquele que exerce a adequação. É aquele que vai estar ali, mas ele precisa ter um intercâmbio muito bom, um acesso muito bom com o tecnológico, com as regras ali de segurança da informação, com outras leis, outros objetos, porque ele vai precisar adequar aquele setor da empresa. Então, ele precisa entender de contratos, ele precisa entender de direito empresarial, ele precisa entender ali de uma gama de direitos, porque ele vai precisar pegar essa proteção de dados e readequar essa empresa e ali fazer o treinamento, fazer o acompanhamento. E nós vamos ter um segundo profissional que a gente chama de DPO, né, que é o Data Professional Officer, que vai ser o profissional que acompanha aquela empresa dentro da proteção de dados. Geralmente uma empresa de médio para grande porte que vai precisar desse profissional, que é o profissional que vai estar ali observando as práticas, primeiro para que não aconteça um incidente daquela pessoa que detém os dados, com os canais da empresa e com os agentes externos, principalmente a NPD. Um ponto interessante foi quando o Daniel perguntou pra gente, tem esse compartilhamento de dados, se acontece, mesmo não intencional. Na Lei de Proteção de Dados, na LGPD, é obrigatório a comunicação à NPD do incidente. Então, quem vai fazer essa comunicação é esse profissional, é o DPO. E como que isso acontece? Então, por exemplo, essa revisão documental, para ver se o procedimento está sendo cumprido, principalmente empresas que têm um fluxo muito grande desse compartilhamento de dados, empresas de telefonia, empresas que oferecem cupons, descontos, empresas que as próprias farmácias, os próprios hospitais, que é um fluxo muito grande, esse profissional ele vai estar ali imbuído de fazer com que aquele programa de proteção de dados que foi realizado, que ele esteja em uso e em adequação. Uhum. Então, eu tenho tanto o profissional que faz a implementação, como eu tenho o profissional que está no dia a dia acompanhando a implementação e sendo esse canal entre o titular, entre a empresa, entre a NPD, e aí ele precisa ter esse conhecimento. Porque num caso de incidente, ele tem que saber como reportar um incidente, como fazer, por exemplo, um procedimento administrativo investigatório, para que ele forneça a resposta para a NPD. Porque qual que é o objetivo ali do DPO? Tirar a responsabilidade objetiva da empresa, seu representado. Então ele precisa instaurar aquele processo administrativo, uma sindicância, para que ele consiga, dentro ali dos limites da lei, averiguar as provas que ele tem e traçar esse parecer para fornecer para a NPD. Então, são dois profissionais extremamente importantes. A gente pode ter as duas atividades em um único profissional? Podemos ter em separado? Podemos, mas são dois campos ali de atuação. Entendi.